Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a nossa reflexão sobre a Carta Apostólica Patris Cordis, agora os itens 4 e 5. O Papa Francisco então vai trabalhar a imagem de Pai no acolhimento e na coragem criativa. Então, essas duas dimensões que ele mesmo vai falar que uma está relacionada com a outra. Então, primeiro, Pai no acolhimento, José acolhe Maria sem colocar condições prévias. José apresenta-se como uma figura de homem respeitoso, delicado, toda aquela descrição que nós já falamos sobre a posição dele com relação à encarnação do Verbo, mesmo não dispondo de todas as informações. Então, às vezes na nossa vida nós queremos ter tudo na mão, né? É a tentação que está sempre presente no deserto da nossa vida. Nós queremos ter tudo na nossa mão e não é assim. E então, às vezes, é nesse processo da escuridão que nós vamos tomando decisões e vamos sendo guiados por Deus. Se decide pela honra, dignidade e a vida de Maria. Então, ele vai, mas também não é uma cegueira total. Existem critérios e a partir desses critérios, mesmo em momentos de dificuldade, eu vou tomando, mas eu não vou ter todas as informações como ele não teve. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. Então, enquanto ele assim pensava, então essas coisas acontecendo enquanto assim, aí vem a própria intervenção de Deus. Porque Deus intervém sempre, mas é o homem justo, como ele era, que consegue discernir aquilo que é verdadeiramente vontade de Deus. Na vida espiritual de José, que José nos mostra, não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Então, nós não vamos ter no nosso itinerário vocacional que todos temos, todas as explicações. Então, o sofrimento zen faz aquela pergunta, por que está acontecendo isso, que a gente tem que fazer, mas não vai vir todas as informações, não vão vir. Por isso a questão de Jó 2,10, né? Se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males, porque tudo coopera, conforme Romanos 8, para o bem daqueles que amam a Deus. Se é tudo mesmo, até a tentação diabólica contribuiria, como diz Teresa, né? Que se Satanás aparecesse para alguém na forma de anjo de luz, mas essa pessoa está em Deus, ela transformaria até o que Satanás diria em algo bom. Então nós, quando estamos em Deus, até os males vão ter algo de bom para nós, porque, e aí é todo o mistério da cruz, porque aí transformaríamos verdadeiramente em cruz. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Então é óbvio que acolher não é fácil, aceitar certas realidades não é fácil, mas então é o Espírito Santo que nos dá a força para isso. Fortaleza muitas vezes nós vemos somente como uma força física, não, fortaleza em primeiro lugar é essa força espiritual de acolher mesmo sem entender. O que Deus disse ao nosso santo José, filho de Davi, não temas. É só Deus para colocar no nosso coração o não temor, de fazer com que nós não nos desesperemos com relação a algo que não entendemos. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de viver a vida segundo aquilo que nos indica o Evangelho. Aí sim nós podemos ter. Então eu acolho com a força que vem de Deus, viver o Evangelho. Então o acolhimento e coragem, um imbrinca no outro. É necessário um para ter o outro, tá? No final vemos em São José que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso.
Então, isto sim é a hombridade, é a vivência da paternidade de São José. Ele, com responsabilidade, ele assume a si mesmo tudo isso. Então, o acolhimento de São José convida-nos a receber os outros sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial para os mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil, conforme 1 Coríntios 1:27. Então, é até para confundir os fortes, como vai dizer São Paulo. Mas ninguém acolhe o fraco se não aceitar a própria fragilidade. Então, normalmente, a pessoa de ego fraco, ela quer uma força externa, e aí ela pensa que ela tem essa força externa e sucumbe nisso. O verdadeiro forte é aquele que acolhe a própria fraqueza, e aí ele vai conseguir acolher a fragilidade do outro. Se a gente não acolhe a fragilidade do outro, é porque nós não estamos entendendo a nossa própria. E São José foi plenamente, ele conseguiu acolher plenamente a fragilidade que Maria estava vivendo naquele momento, né? Ele soube acolher, então não foi algo fingido. Ele verdadeiramente acolheu aquilo que estava acontecendo. E Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas, do fraco, né? O fraco sempre vence, é um dos princípios da Sagrada Escritura, e manda amar o forasteiro. Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Então, tanto quando nós falamos da ternura, mas também do acolhimento do fraco. Então, aí a palavra do Papa é clara nisso, quer dizer, é de José que Jesus aprendeu isto na sua própria humanidade. Lembremos que ele crescia em dar sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. E São José foi o protagonista nesse ponto, como homem para homem, de José para Jesus, que o ensinou isso. Pai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda verdadeira cura interior, olha como o Papa coloca, é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo até o mesmo aquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outras características importantes que é a coragem criativa. Então, como a gente colocou no livro do Louvor Deus Salva, é preciso acolher a própria história, é preciso acolher a própria fraqueza, é preciso acolher a si mesmo para ficar ali? Não, para dar passos. Esse dar passos é o que vai chamar pai com coragem criativa, né? Então, essa outra característica aí que o Papa coloca para São José. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, apetece-nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. Então, São José, como causa segunda da providência de Deus, ele se torna instrumento dessa providência, que no caso, a segunda leitura do ofício de São José, do ofício da leitura, vai dizer isso, ele é o pai providente, mas ele é pai providente não como autor, porque o autor é a própria providência de Deus, mas Deus associa a si pessoas para se tornar instrumento da sua providência. Quando a gente fala providência de Deus, não é só dinheiro, que muitas vezes as pessoas reduzem a isso, e não deveríamos. A providência de Deus é toda a nossa vida. Então, São José foi um instrumento que Deus escolheu para que a providência agisse e aí sim a redenção acontecesse. Porque no devido tempo em que ele, com as suas decisões, aberto a Deus, vai tomando decisões para proteger esse menino, para educar esse menino, para sustentar esse menino, ele se torna instrumento da providência. O céu intervém confiando na coragem criativa desse homem, que tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, vai arranjar o estado. Então é ele que vai. Face ao perigo iminente de Herodes,
é Ele que protege. Então Ele é instrumento da providência de Deus no mundo. Então a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar os seus projetos de salvação. Então nós podemos ver isso em todos os santos e santas da igreja, né? Um São Maximiliano Maria Kolbe, que dá sua vida no lugar de um pai de família. Então, no meio da atrocidade do regime nazista, aparece aí luzes, em meio anti-reino vai aparecendo luzes do reino de Deus. E no caso de São José, na vida de Jesus não foi diferente, tá? Esta coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico também, que desejando levá-la à presença de Jesus, fizeram descer pelo teto. É uma coragem que vai fazer o quê? Como a coragem aqui não cita, mas a coragem da cananeia, por exemplo. Porque o amor é que impulsiona essa coragem. Não é o querer aparecer que impulsiona essa coragem. Não é a própria ostentação que impulsiona essa coragem. Por isso o escondimento de São José. Então, ele é essa coragem que mais movida pelo amor, de fazer o outro ser humano. Então, a coragem da cananeia vem na medida em que o amor pela filha dela faz com que a humildade vença o coração de Jesus. Então, as situações da vida vêm para que essa coragem possa verdadeiramente aflorar. O Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, Jesus é o menino, permanecendo no Egito, ao tempo, mas certamente tiveram que comer, encontrar uma casa, um emprego. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que até hoje arriscam a vida acossados aí pelas desventuras e pela fome. Então, essa Sagrada Família se torna exemplo de como nós devemos estar abertos para a providência e ser também providência de Deus na vida de outras pessoas. Por isso, pedir a Deus essa coragem criativa de São José para que sejamos providência de Deus sempre com a intenção de o amor de fazer a outra pessoa crescer. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Esse levantar também é um sinal de estar ressuscitado em Deus, também esse sinal da prontidão e de fazer aquilo que deveria ser feito. Como é a prontidão dos servos da parábola dos talentos, a prontidão de Maria e de muitos outros. Servo mau e preguiçoso na parábola dos talentos é porque não quis trabalhar. Então, o inverso disso é o que São José viveu. O Filho do Todo-Poderoso veio ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. Jesus foi verdadeiramente homem, então ele foi verdadeiramente embrião, feto, criança, ele foi verdadeiramente, ele precisou de cuidados, tá? Uma condição de fragilidade, necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia nesse homem e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só lhe deveria salvar a vida, mas que a sustentará, inclusive com o próprio trabalho do menino também. Nesse sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, que ele guardou o próprio corpo de Cristo. Porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história, ao mesmo tempo na maternidade da igreja espelha-se a maternidade de Maria. Então, o que é Maria como mãe da igreja é São José como guardião dela, né? Como aquele custódio dela, como aquele pai nutrício dela, como ele foi de Jesus, ele o é da Santa Igreja. Esse menino é aquele que dirá, sempre que fizerdes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, Jesus foi pequenino na mão de São José, a mim o fizeste. Assim, todo necessitado, pobre, atribulado, moribundo, forasteiro, recluso, doente,
Todos aqueles atentados na sua vida são o menino que São José continua a guardar. Então, peçamos que São José nos ensine a acolher, primeiro a nossa fraqueza para acolher a do outro, e ter a coragem criativa de fazer a vida crescer. Que São José rogue por nós e nos ensine como Pai a realizar isso. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.